Pessoal, então nessa instrução aqui, eu vou trazer a apresentação da ferramenta Scratch. Eu vou fazer ela em dois momentos. Esse primeiro vídeo é de introdução e o segundo vídeo a gente vai fazer a criação de um quiz. Então, ó, de forma bem básica, né? Aqui eu estou usando a ferramenta Scratch da forma instalada, versão 3.0. Tem também na versão 1.3, que é a mais antiga, e tem também a possibilidade de usar o Scratch de forma online na plataforma lá da ferramenta. Depois você baixa esses arquivos para o seu computador ou posta na comunidade e as pessoas podem acessar através de um link de compartilhamento o jogo que você criou. Então vamos lá, bem básico. Seguindo aí o ponteiro do meu mouse, aqui eu vou ter a área de concentração dos meus objetos. Então tudo que eu for adicionando de objeto de cenário vai ser exibido, né? O meu jogo vai ser executado nessa área. Aqui são as opções de configuração do meu objeto. Então posso ocultá-lo, posso visualizá-lo. Aqui eu tenho o tamanho, a direção para a qual ele está apontada, eixo X e Y, que é o meu plano cartesiano, de onde meu objeto se encontra, sendo X para horizontal e Y para vertical, o nome do meu objeto. Aqui nessa opção eu posso selecionar um outro objeto adicional ao meu cenário. Então está aqui meu objeto adicionado ao cenário. Posso pesquisar, né, por um objeto. Posso desenhar um objeto, colocar um objeto de forma aleatória, ele só pega lá da ferramenta, não tem opção de escolha, modo randômico. E fazer o upload de um objeto para dentro do sistema. Pego do computador uma imagem PNG, por exemplo, e adiciono aqui a ferramenta. Então tenho essa opção de inserção de objetos nesse formato. Tenho aqui também a opção de cenário. Então aqui é meu palco, está branco no fundo. Tenho as mesmas opções de pesquisar um cenário, pintar um cenário, colocar um cenário de forma randômica e fazer a inserção de um cenário. Nos dois casos, se eu só clicar na figura, aqui eu vou abrir a opção de adicionar objetos e aqui a opção de adicionar palco. Então vamos colocar aqui um palco bem de teste pra gente ver. Olha lá, coloquei aqui uma floresta, então estou com os meus objetos aqui nessas posições e beleza, vamos lá. Vamos ver aqui as outras configurações, né? Então aqui ambiente de execução, características de cada objeto selecionado, ó. Então se eu for trocando ele vai mudando, e as minhas opções de inserção de objeto de cenário. Pro lado de cá, vamos começar do mais simples para o mais complexo. Sons, a opção de fazer o upload de sons, ó. Então você pode selecionar um som já da ferramenta, ou a mesma opção que a gente tem lá, buscar um som, gravar um som, inserir um som de forma randômica ou colocar um som do próprio computador, né? Fazer o upload desse som. Então eu gosto também de usar, quando eu vou fazer quiz, o som de certo e errado, né, para as questões. Então você pode fazer o upload direto do seu computador. Beleza. Aqui ainda, por exemplo, eu tenho um som do gatinho que já veio padrão pro meu primeiro objeto. Então eu tenho até algumas opções de editar lá, ó. Então já tem algumas opções de edição aqui desse som. E você pode trabalhar também com um som externo, né? E usar, por exemplo, um outro software para fazer a edição do som e depois só imputar aqui para dentro da ferramenta. Fica à vontade. Por exemplo, eu quero pegar uma música, usar o software Audacity para cortar, para manipular ela e depois trazer aqui para a ferramenta. Pode fazer de forma tranquila. Aqui em Fantasias eu vou selecionar, ó, o meu objeto e eu tenho algumas opções para ele. Então, por exemplo, estou aqui com o gatinho, posso fazer algumas coisas, mover para frente, para trás, para o lado, para o outro, posso apagar, posso pintar, rabiscar, posso fazer várias opções com esse sprite. Vocês viram que aqui tem um segundo sprite também, ó. Então, para que isso? Esse gatinho, por exemplo, se eu colocar lá na programação para ele trocar o sprite a cada 0.1 segundos e sempre ficar fazendo isso, eu tenho a sensação que o meu gatinho está movimentando. Olha lá na edição, ó. Presta atenção aqui, como eu tenho a sensação de que ele está se movimentando, ó, por conta da troca de sprite. Isso é possível com um objeto que tenha mais de um sprite.
Por exemplo, no caso aqui do menino, com a bola de basquete, eu também tenho a opção, olha lá, como se ele estivesse arremessando essa bola. Então tem a opção aí de colocar até os 4 sprites, ó, e dá uma sensação legal de movimentação. E aí, um exemplo aqui de pintura da ferramenta, eu vou pegar, por exemplo, a árvore, ó. Eu quero desenhar algumas maçãs nessa árvore. Então eu vou lá e seleciono aqui o meu pincel e pinto aí umas frutinhas na árvore, ó. Então eu consigo fazer a manipulação desses objetos aqui nessa parte de fantasias. E aí eu tenho até a árvore também, ó. Tenho duas opções de sprite, então também aí bem tranquilo. Beleza, vamos para a parte agora que interessa, né, que é um pouco mais complicada da gente compreender, a parte do código. Então, ó, cada objeto ele é programado de forma separada, independente. Então, a programação do gatinho, eu vou colocar aqui os blocos, cliquei no menino, ele já vai ficar zerado. Pode ver até aqui no cantinho, ó, qual o objeto que eu estou manipulando. Então você pode acompanhar aqui ou pode acompanhar aqui qual o objeto que está sendo manipulado. Então vamos lá. Vamos fazer uma manipulação rápida aqui desse personagem para não ficar muito extenso a nossa instrução. Então tem os botões de movimento, ó, no campo movimento, aparência, som, eventos, controles, sensores, operadores, variáveis e até a possibilidade de criação de blocos. Então vamos lá, vamos começar por movimentos. Eu tenho a opção de movimentar no plano cartesiano para X, para Y, se tocar na borda volte, operadores de posição, então tem várias possibilidades. Aparência, onde ele fala e exibe mensagens, troca de sprite, lá, próximo cenário, próxima fantasia, então tem aí algumas opções. A parte de som, então eu faço o upload do som lá e depois trabalho com esse som aqui. Por exemplo, no meu caso aqui eu tenho só o miau. Se eu tivesse feito o upload de mais sons, eu conseguiria ter uma lista dos sons disponíveis. Eventos são aqui todo o código. Quando eu inicio, eu clico na bandeira. Então todo o código obrigatoriamente eu tenho que ter isso aqui, ó, quando for clicado na bandeira, porque se eu clicar e não tiver essa opção, ele não sabe o código, a instrução que ele tem que executar. Então eu sou obrigado a deixar isso aqui. Opções de controle, laços de repetição, condicional, sempre se tiver alguma coisa, então faça isso, se tiver isso, faça, se não, faça outra atividade, então tem essa opção também aí. Opções de sensores, quando eu faço uma pergunta, obtenho uma resposta, compara essa resposta, então tem algumas opções também. Operadores matemáticos para comparar. Opção de criar variáveis, por exemplo, eu fiz lá o quiz e daí eu criei uma variável. Se a pessoa acertar a resposta, eu pego o valor da resposta mais 10 pontos. Então tem essas opções, ou não, aumento em 10 a variável. Então tem tudo isso para a gente fazer a utilização. Vou fazer aqui uma manipulação bem rápida com setas, por exemplo. Então quando for clicado na bandeira, né? Ou no meu caso aqui eu vou usar uma outra opção. Quando for clicado numa tecla, então eu tirei a opção aqui. Quando for clicado numa tecla, tá? Vamos pensar assim: para a direita e aqui, ó, peguei esse botão, duplicar, e para a esquerda. Então quando for para a direita, né? No meu caso, para lá, eu vou andar para frente. Então eu venho aqui com o operador de movimento, mova 10 passos. Quando for à esquerda, eu quero que o meu gatinho morra para trás. Então beleza. Mover para trás, menos 10. Vamos executar aqui só para ver se funcionou. Foi para frente, foi para trás. Beleza, tudo certo, sem nenhuma novidade. Vou pôr a árvore um pouquinho para cima para não ter a sensação que ela está batendo no gato. Olha lá, sumiu a programação, nossa, perdi. Não, é porque eu estou manipulando a árvore. Venho aqui no gatinho, estou aqui. Tá, e aqui apertei seta para a direita. Sempre que eu apertar a seta para a direita, ele vai mover 10 passos. Ah, mas eu posso colocar mais algum controle aqui dentro, ó. Para ele movimentar as perninhas, né?
Então eu coloco aqui vamos testar um lacinho de sempre e troque para a próxima fantasia. Vamos lá, aqui lá em cima, mude para a próxima fantasia. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. E pego isso aqui, ó, duplico ele e ponho aqui também. Vamos ver se ele vai funcionar. Aqui ele está sempre fazendo isso porque eu não... Deixa eu pausar e executar. Vamos lá, então. Ele entra num laço de repetição, ó, e não para mais, porque eu não tenho uma condição para que faça para que ele pare de executar isso aí. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em controle, o que eu posso fazer. Então sempre C, vamos usar um operador sempre C. Não, deixa eu tirar isso aqui, vamos tirar essa opção e vamos colocar só o mude para a próxima fantasia e vamos ver se vai dar certo, para ele não dar um erro e ficar travado dentro do laço de repetição. Tiro aqui o sempre e deixo lá, vamos ver se vai funcionar. Isso, olha lá, mais simples do que a gente estava pensando. Então cliquei para frente, movo 10 passos, próxima fantasia. Cliquei para trás, esquerda e direita, tem uma movimentação simples aí do meu gatinho. Aí tem opções, se eu tocar nesse objeto, por exemplo, se eu tocar no menino, o menino troca de traje e lança a bola. Então tem várias configurações. Aqui a ideia é só fazer uma apresentação inicial dessa ferramenta para vocês terem uma noção e daí a gente vai se aprofundando cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e no próximo eu trago para vocês aí a criação de um quiz que é um pouquinho mais complexo que esse vídeo inicial.